Oi, Carol, tudo bem? Boa Oi, tudo tarde. jóia? Uma Boa honra estar falando tarde. com você. Obrigada. Bom, vai inaugurar agora, né? Estrear, na verdade, a quinta temporada, né? Do mapa, Do Mapa mapa do do pop. Pop. E aí, como é que foi gravar? A gravação aconteceu em meio à pandemia dessa quinta temporada? Não, foi assim que a gente conseguiu liberação para viajar, né? Então Uhum. já estavam as medidas de segurança já estavam mais tranquilas assim ao redor do mundo, especificamente Estados Unidos, que foi para onde a Sim. gente foi, e aqui no Brasil. Então, a gente conseguiu gravar com uma certa tranquilidade, assim, em relação à pandemia. E também muito bom, porque eu acho que foi um momento que estava todo mundo querendo sair, querendo voltar a viajar, né? Fazer arte, criar, e aí a gente foi bem nesse comecinho, assim, então foi muito gostoso até essa sensação da liberdade que o programa trouxe para mim, eu acho que as pessoas vão sentir quando assistirem também, foi nessa pegada que a gente gravou essa temporada. Que legal. Então foi uma gravação atípica em relação às outras temporadas, né? O que você sentiu de diferente depois desse momento pandêmico que a gente teve que ficar dentro de casa? Como que foi isso, essa quinta temporada, nesse cenário que a gente não esperava, né? Ninguém imaginava. É. Não, então, as primeiras a gente gravou, a gente ficou 2 anos sem gravar por conta da pandemia. E agora a sensação que deu, pelo menos, eu não sei se é porque a gente ficou tanto tempo afastado, mas quando a gente voltou, primeiro a equipe estava muito afim de fazer acontecer e as pessoas que participavam do programa também estavam muito abertas a compartilhar a arte. E eu percebo que o Mapa antes era um programa que falava só de cinema, do mundo do cinema, locações de filmes, a gente rodava o mundo falando sobre cinema especificamente. E Uhum. agora, nessa temporada, a gente abriu o leque para falar do mundo pop em geral. Então, a gente fala assim de cinema, a gente fala de música, de arte urbana, a gente fala de dança, a gente fala de movimentos pop, movimentos de arte que acontecem nas cidades que a gente visita. Então, o leque é muito maior. Aí eu percebo que, pelo menos aqui no Brasil, eu percebo essa vontade de criar coisas novas aparecendo. Tem muito artista novo, tem muita gente fazendo arte que a gente não conhecia. É, é, Tem muita coisa para ser descoberta assim, no mundo pop, né, sabe, do entretenimento. Então, isso para mim ficou muito claro em todas as gravações, principalmente aqui no Brasil, que tem muito artista novo, muita gente boa fazendo acontecer, tem muitos locais de artísticos. Assim, a gente fez um episódio que a gente visitou locais de São Paulo que abraçam a arte, e a arte de inúmeras formas. Então, tem um lugar que chama Casa, tem a Casa de Francisca, que é onde você pode almoçar, você conhece um pouco do centro de São Paulo e vive muito de arte. Tem muitos cantores, basicamente da MPB, tocando ali, e gente nova também. De uma forma muito próxima ao público. Aí a gente foi num lugar que chama Nossa Casa, na Vila Madalena, que também é um lugar que mistura piseiro com emo, e aí surge uma festa chamada Pisemo. Aí tem o sarau erótico, tem o sarau poesia e jazz. Então é um lugar que tem desde aí tem o axé, umbanda. Então é um lugar tão múltiplo que eu acho que traduz exatamente o que o mapa vem falando dessa do quão ampla do quão amplo é esse meio de arte e o quão amplo pode ser, porque você pode criar arte a partir de tudo e sempre terá público, sabe, para abraçar. Imagina, sempre vai ter o público que vai gostar, vai ter o público que vai achar estranho, que não vai assistir, mas vai ter aquele que vai gostar, vai ter gente que vai atrás para descobrir o que que é. Então, eu acho que é isso, eu senti essa vontade de contar sua arte. Quais foram os desafios que vocês encontraram agora, nessa nova temporada? Não tenho. Foi brincar com a história do dólar muito alto, saber a gente. E foi um desafio que no final foi muito bom para a gente, porque é o que eu te falo, a gente abriu o nosso leque, a gente saiu só do mercado de cinema, a gente parou de falar de cinema e a gente abraçou o mundo pop no geral. Então, o desafio deveria ter sido um desafio e no final acabou sendo uma porta aberta para a gente.
porque a gente, ok, precisamos pensar o que a gente pode falar que seja interessante, que a gente não precise ir para a Austrália, sabe? Para o outro lado do mundo, que a gente não precisa ficar 20 dias viajando. Também gravar em menos tempo, sabe? Fazer uma viagem mais curta. Eu acho que teve toda essa mudança. Aí teve toda essa mudança de pensamento mesmo, como o que a gente pode trazer de novo e trazer de interessante que a gente não precise ir lá do outro lado do mundo. E a gente conseguiu, eu acho que olhar para o Brasil, isso nos possibilitou, que seria um desafio, acabou nos possibilitando olhar para o Brasil de uma forma mais aberta. E tem muita coisa aqui. Eu estava até comentando que eu tive a certeza de que a gente pode fazer uma temporada inteira e 2 até no Brasil, se quiser, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita gente querendo fazer sua arte, mostrando, e nós somos muito interessantes, a gente é muito diverso no Brasil, de norte a sul, o que tem de música, o que tem de cinema sendo feito. Agora mesmo, uma diretora acriana ganhou, né, o Kikito. Então, assim, tem muita coisa para ser falada, para ser dita, que a gente no Brasil não olha. E eu acho que o desafio acabou virando um presente para a gente, sabe? De olhar para o Brasil com um olhar mais carinhoso em relação ao mundo pop. Quando eu falo pop, eu falo arte, porque eu acho que tudo, o pop, ele abrange tudo que faz sucesso, né? E o que faz sucesso em São Paulo pode fazer no resto do Brasil, mas o que faz sucesso no centro do Brasil, às vezes nem sempre é o que faz sucesso aqui, e tem um público gigantesco em vários lugares do Brasil, sabe? Para cada gênero que a gente imagina, assim. Eu imagino que você deve ter viajado muito, né, como modelo. Você começou na carreira aos 16 anos, não foi isso? Isso. Deve ter viajado várias partes do mundo, ao redor do mundo. Mas qual é a diferença entre você viajar como modelo, ou até mesmo como turista, e fazendo o mapa do pop? Qual é a diferença? A diferença é absurda. Eu estava falando isso, eu viajei muito o mundo, morei fora há muito tempo, mas mesmo em Nova York, por exemplo, eu morei 8 anos em Nova York, o mapa me apresenta Nova York toda vez que eu vou de uma forma diferente. Porque você vai falar de uma pauta, você entra na pesquisa daquela pauta, do filme, do terror, da aventura, do drama, você vai falar de um diretor específico, então a gente acaba vivendo o mundo daquela pessoa ou daquele filme dentro da cidade. Você visita bairros, olha a cidade de uma outra forma, e o mapa, ele me apresenta a cidade de uma forma muito mais excitante do que qualquer outra viagem que eu faça. Mesmo a turismo, eu falo, nunca vou... Aí eu vou a turismo num lugar que eu já fui pelo mapa, eu começo a falar, isso aqui parece uma guia turística do lugar. E eu acho que a viagem se torna muito mais interessante. Então, para mim, o mapa é uma descoberta, ele abre uma porta assim muito divertida para você fazer viagens, que para mim, então eu espero que quem assiste o programa sinta isso também. A ideia é essa, que eu estou descobrindo. Quando eu estou gravando o mapa, eu estou descobrindo da mesma forma que a pessoa está quando vê, porque o mapa me apresenta a cidade de uma forma diferente, a cultura da cidade, que eu não absorveria se não fosse a pesquisa feita antes de ir até lá. Mesmo em São Paulo, que eu moro aqui, quando eu falo de grafite, eu olho talvez eu não tivesse esse olhar que o programa me fez ter a partir do momento que eu gravei. Então, hoje eu olho a cidade de uma forma diferente, eu ando olhando para cima. Nova York, a gente já fez, falando também sobre a arte de rua em Nova York, eu passei a olhar a cidade de outra forma. Então, você amplia teu olhar, sabe, de visão. Então, o mapa é muito... Eu só digo uma coisa, é muito mais divertido viajar gravando, e é uma pauta turística, só que voltada para a arte, sabe? Para o mundo pop. Então, te amplia mesmo os horizontes. Que legal, imagino, deve ser bem divertido mesmo. E quais outros destinos? Eu vi os 2 primeiros episódios, foi Rio e São Paulo, e aí tem também Estados Unidos no roteiro dessa temporada. Uhum. Quais outros destinos a gente vai poder assistir? A gente fez Rio, São Paulo, Nova York, Washington e Atlanta. Ah, legal. Então, a gente fala... Em Nova York, a gente fala de filmes de terror, a gente fala de blockbusters, a gente vai a Washington, a gente fala muito de filmes políticos.
Atlanta, a gente fala de super-heróis, porque a grande maioria dos filmes de super-heróis foram gravados lá. E muita gente pensa, né, Nova York, ou cenários, ou então até estúdio, tudo meio computação gráfica, e, na verdade, Atlanta é um grande estúdio, tanto na rua quanto em estúdio mesmo. Eles têm estúdios gigantescos lá, porque é muito mais barato gravar em Atlanta. Eles conseguem fechar uma praça inteira em Atlanta, enquanto em Nova York, para fechar essa praça seria uma confusão na cidade, muito caro. Então, muita coisa acontece lá, e aí a gente começa a perceber, olhando o filme, olhando a cena e olhando a cidade, estando lá, a gente fala, foi aqui, é exatamente essa esquina, com essa casa, a gente começa a perceber isso. E também a gente falou dos direitos civis em Atlanta, tem um programa que a gente mostra como o cinema retrata toda essa parte da história, né? E o que é verdade, o que não é, o que precisa ser mais falado. Então, foi uma temporada muito interessante, tanto lá fora, para mim, de falar de uma coisa que a gente não falaria antes, era só focado em cinema, quanto aqui e descobrir o Brasil de uma forma diferente, assim, sabe? Mais gostosa e artística mesmo. Legal. Agora, uma dica, se fosse dos lugares que você já visitou com o mapa do pop, qual que você fala, não, esse aqui tem que estar no seu roteiro, você tem que ir, é um lugar que realmente merece sua visita. Tem algum lugar desse que tem um lugarzinho especial no seu coração? Olha, Nova York, assim, se você gosta de cinema e do mundo pop em geral, eu acho que Nova York respira isso, porque cada cantinho, e você joga no Google, o que tem de cinema, é muita locação, é mais que Los Angeles até, tudo, tem muita coisa acontecendo lá. Mas, assim, de lugar inusitado que eu achei muito legal ter conhecido, isso em outras temporadas até, a gente fez Senhor dos Anéis na Austrália. Para mim, foi muito interessante conhecer o Wellington, que é uma cidade minúscula, que não tem nada praticamente, são fazendas, enfim. Só que aí lá no meio do nada tem uma casinha que é a empresa que chama Weta, que é a empresa de efeitos especiais do diretor de Senhor dos Anéis. E ali então tudo é criado lá dentro. Aí você pensa que você está no interior, é a capital da Nova Zelândia, não é a Austrália, Nova Zelândia, a capital da Nova Zelândia. Falei Austrália porque a gente fez Austrália e Nova Zelândia nessa viagem, né? A capital da Nova Zelândia. Mas é bem pequena mesmo. 6 da tarde já não tem mais nada que fazer na cidade. E aí você tem essa empresa de efeitos especiais extremamente tecnológica. Eu falo, gente, por que aqui? Aí fui descobrir que o diretor é nascido na cidade. Se eu estou crescendo para o mundo, por que não trazer isso para cá? Vamos fazer algo girar aqui dentro da minha cidade. E aí você entra dentro dessa casinha, são computadores absurdos, máquinas de efeitos especiais, você fica meio chocado, assim, porque não condiz. Aí do lado de fora são fazendinhas de ovelha, sabe? Uma coisa assim que não... E dali surgiram os maiores efeitos que a gente viu no cinema, né? King Kong, são aqueles movimentos capturados dos atores, né? O Sméagol de Senhor dos Anéis, de Hobbit, né? Você vê ali o Sméagol foi o primeiro, na verdade, a ter esse movimento. Depois, no King Kong, o Planeta dos Macacos, o Avatar, os efeitos especiais usados pelo James Cameron saíram de lá também, da Weta. Então, essas coisas assim que eu acho que são muito legais de conhecer. Fora que a Nova Zelândia é um país lindíssimo, e aí você vai nessa cidade e aí você fica boba com como é que surgiu daqui, sabe? Como se eu fosse no interior do Brasil, e aí ali surge a maior empresa de computação gráfica, praticamente, do mundo. E que mais? Que Austrália é um lugar lindo para se conhecer também. Mas eu vou te falar que eu penso assim, em Brasil, antes de sair, de correr mundo atrás, tem muita coisa para ser vista aqui, sabe? No Brasil tem muita coisa interessante. É a gente olhar com mais carinho para o Brasil, conhecer aqui para depois ir lá para fora, sabe? Porque tem muita coisa legal e às vezes a gente perde muito não conhecendo. E uma viagem também que eu fiz com o mapa em outras temporadas foi para a Tunísia para falar de Star Wars, que também foi muito divertida. Foram 7 dias de viagem sem parar, a gente não repetiu nenhum hotel, a gente dormia, acordava e saía gravando. Foi dirigindo e gravando, sabe? Ia parando nos lugares. E o diretor ele fez várias locações ao longo de 700 e tantos quilômetros.
na Tunísia. Então, de norte ao sudeste do país, a gente foi gravando em locações. Eu falo, por que que ele resolveu gravar aqui? A casa do Luke Skywalker é no meio do nada. Tipo, no meio do nada mesmo, são 167 quilômetros para você chegar até lá, da primeira cidade, assim, mais próxima. Então, e hoje está lá abandonado, caindo aos pedaços, e quem mantém são os fãs. Pela internet, eles conseguiram arrecadar um dinheiro para manter, para reformar, e acho que isso continua sendo feito. Então, são lugares muito interessantes, de uma cultura completamente diferente da nossa, e aí você vê o Star Wars, assim, o blockbuster, né, do tamanho do Star Wars sendo gravado lá. E aí você entende o porquê que aquele local foi escolhido, porque parece que você está em outro planeta real, assim, né? E a gente pensa que está num planeta que é menos desenvolvido do que o nosso, né? Num lugar menos desenvolvido que o nosso. E, na verdade, o cara teve uma visão muito além do tempo dele. Eu acho que essas coisas que me chamam mais atenção nas gravações assim do mapa. Muito legal. Bom, eu acho que, Carol, era isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante falar, que a gente não comentou, que você quer ressaltar aqui agora? Acho que não, é muito focado nisso, é uma viagem muito gostosa e assim a intenção do mapa é que você curta aquilo que foi apresentado a ponto de abrir o computador e pesquisar sobre, sabe? Abrir a cabeça mesmo para inúmeras possibilidades. Eu comentei K-pop, a gente tem um episódio de K-pop. Eu tenho 42 anos, faço 43, eu nunca imaginei, eu falava, imagina, não tenho mais nem idade para isso, é uma coisa. E quando você vai investigando e pesquisando sobre, você acaba se envolvendo e não é que eu vou escutar o K-pop e sair dançando por aí, mas é muito legal você ter a oportunidade de uma vez ir numa aula de dança de K-pop, tentar entender por que que o povo ama aquilo e por que que é tão, né, isso cresceu, pegou uma dimensão gigantesca, você se permitir conhecer, eu acho que já sabe, te tira de uma zona de conforto, te tira, abre a tua cabeça, e eu espero que as pessoas que assistam sintam isso, sabe? Deixa eu experimentar um pouquinho disso que talvez eu goste. Essa é a mensagem assim que eu acho que o mapa deixa. Muito obrigada, gente. Boa tarde, boa semana. Tchau, tchau.